só voltar aqui ao Igor Lucena. Professor, seja bem-vindo uma vez mais. Eu preciso perguntar mais uma vez sobre a questão dos símbolos, o quanto que isso é importante e o quanto que isso pode, obviamente, influenciar parte do mundo. Nós estamos numa sociedade que está em movimento de uma maneira ainda mais intensa, há transformações sociais. E agora a gente vai presenciar por 10 dias, eu fiz questão de citar que cada atividade em cada um desses 10 dias, uma rememoração de símbolos, uma valorização gigantesca de símbolos e tradições que vai chamar a atenção, obviamente, porque nós estamos falando da morte da Rainha Elizabeth, a rainha da Grã-Bretanha. O senhor acha que isso vai ter influência ao redor do mundo? Isso vai realmente influenciar parte das sociedades do mundo? Porque será a notícia principal pelos próximos 10 dias? Não há dúvida de que isso vai influenciar o mundo inteiro. Quando a gente fala de tradições, a gente está falando do Reino Unido e a gente está falando de um conservadorismo clássico inglês. E o que é o conservadorismo inglês? O conservadorismo é aquele movimento político que existe até hoje, né? É um partido político também, que ele entende que preservar as tradições e preservar o estilo de vida é um ponto muito importante, talvez o ponto central dentro de uma política pública ou política de Estado, mas que ele também entende que a sociedade se transforma, a sociedade ela é mutável, mas que essas mudanças são incrementais, tendo em vista as necessidades das pessoas, ou seja, ele é radicalmente contra qualquer tipo de radicalismo ou de revoluções. Isso é uma das bases da monarquia constitucional inglesa. E eu acho que isso representa um pouco do que a gente está assistindo agora, como as tradições do Reino Unido, como o conservadorismo e as mudanças dentro da sociedade inglesa são incrementais, dado a mudança de gerações. A Rainha Elizabeth II ela foi uma referência no século XX e no século XXI. E nos momentos mais complicados da nossa realidade, a gente fala que desde o fim da Segunda Guerra, a invasão dos nazistas na Europa, a própria expansão do comunismo, o mundo dual dividido entre capitalismo e socialismo, ou até mesmo as transformações essenciais, como a ascensão da União Europeia, a reunificação da Irlanda, a ascensão do Japão. Apesar de todas as transformações que existem no mundo, os símbolos ingleses continuaram. É importante, eu quero chamar a atenção aqui, que no Reino Unido a gente viu um movimento de descolonização muito grande, né? A gente viu a devolução da zona de Hong Kong, que era uma colônia inglesa, se tornou um dos principais pontos comerciais e financeiros do planeta e foi repassada de volta à região, à China, como uma zona administrativa especial, onde existe o sistema um país, dois sistemas, né? Até as leis inglesas em Hong Kong, as leis em Hong Kong são baseadas no modelo inglês. O estilo de fazer negócios é baseado no modelo inglês. E não só eles. O desenvolvimento de antigas ex-colônias, como, por exemplo, a Índia, Paquistão, a ascensão do Pacífico, né? A gente está falando da Nova Zelândia e da Austrália, as duas potências econômicas mundiais, todas elas seguem as tradições não só legais, mas administrativas e comerciais. Muitos desses países ainda têm a Rainha Elizabeth, agora Rei Charles III, como chefe de Estado. Sim. E eu acho que isso é uma contribuição do conservadorismo e do sistema tradicional e dos símbolos ingleses que perdurou até mesmo com a descolonização. Esses países continuaram a seguir não só o estilo de governo, o modelo parlamentarista, o sistema muitas vezes de partido conservador e trabalhista, às vezes os nomes nem mudam, só mudam basicamente quais são os problemas adereçados nesses países. Mas essa é uma das principais contribuições que o Reino Unido manda. E quando a gente fala também da modernidade, o Reino Unido foi um dos principais incentivadores do sistema de proteção de inteligência, o chamado Five Eyes, que envolve Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. O sistema de confiabilidade entre as potências anglofônicas do ponto de vista de defesa militar e o sistema econômico baseado em bancos centrais que são confiáveis pela sociedade, o Banco de Londres, o Federal Reserve, o Reserve Bank of Australia and New Zealand, obviamente o Reserve Bank of Canada,
são instrumentos que foram originalmente criados no Reino Unido. Então, quando a gente fala de símbolos, a gente não está falando apenas de símbolos dentro do Reino Unido, a gente está falando de símbolos políticos, econômicos e sociais e de organização social que permeiam hoje vários países, inclusive aqueles que não são exclusivos de línguas anglofônicas. E tudo isso ocorreu durante o reinado de Elizabeth II. E o que a gente espera, que o reinado de Charles III siga esses exemplos e que continue, dentro desse conceito, a levar esses princípios liberais que estão no mundo inteiro relacionados ao desenvolvimento econômico, à liberalização de mercados, a saber que o Estado ele é necessário quando existem falhas de mercado e que princípios democráticos e princípios de representatividade dentro de uma sociedade são importantes e que no momento onde a gente está passando por um conflito na Europa, não seriam mais importantes do que agora de serem relembrados.